E aí, trader, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja muito bem-vindo nesta terça-feira, início da semana também. Hoje tem ata no Copom, acabou de sair, fica de olho, tem a produção industrial no Brasil, enquanto os mercados globais recuperam após uma sessão volátil da semana passada. A recuperação global, o acordo comercial entre Estados Unidos e Índia, o avanço nas negociações com o Irã deram fôlego nas bolsas. A Ásia recuperou com força. O índice MSCI, que é o índice do setor de tecnologia Ásia-Pacífico, avançou 2,8%. Um melhor desempenho desde abril. Samsung e a SK Hynix, empresas, lideraram com otimismo do setor da inteligência artificial. Já para o lado das commodities e câmbio, ouro e prata voltaram em rota de recuperação, devolvendo parte das perdas da semana passada. O ouro subiu 4,2%. Se não bastasse, a prata subiu 8,1%. No Brasil, o dólar acompanhou a valorização global, a força do dólar voltando de volta e os juros subiram com a especulação de um possível nome para o Banco Central Brasileiro, o nome de Guilherme Mello. E no radar do Brasil, o mercado está desconfortável com o perfil da indicação desta indicação, né, pelo ministro da Economia, ok? O Ibovespa B3 acompanhou a recuperação global, mas os olhos estão também nos balanços dos grandes bancos dessa semana, que vão divulgar os balanços ao longo da semana. Bradesco, Itaú, Santander. E para o dia de hoje, então, fica de olho na ata do Copom, na produção industrial no Brasil, são vetores principais para o dia de hoje. E nos Estados Unidos, o shutdown dos Estados Unidos não gera o estresse, mas tem aprovação do financiamento orçamentário para os cargos públicos, ok? Certo? E isso é questão de tempo, tá? Outro ponto importante, uma notícia bem importante que nós tínhamos hoje, que seria com base para o PO dessa semana, foi adiada, que seria o relatório JOLTS às 12 horas. A gente vai comentar no dia de hoje, tá? Ok, trader? E, ó, já convido você, é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa Gol do Dia. Certo, meus amigos? Vamos lá então, na tela aqui para vocês. Vamos analisar as oportunidades quentes, o que está rolando por dia de hoje. Bom, então é o seguinte, pessoal. Hoje o dia terça-feira segue um pouquinho mais tranquila, né? Depois de dias turbulentos que nós tivemos. Bom, Disney deixou o seu balanço acima da expectativa, então veio um lucro muito bom por lá e as ações acabaram disparando, né? Outro ponto importante aqui, ó, Elon Musk dispara com uma fusão entre a SpaceX com a XAIA, que atingiu uma avaliação de 1,25 trilhões de dólares, tá? Nova empresa do Elon Musk aí com IPO, ok? A PepsiCo reporta seu balanço com forte receita no quarto trimestre e um aumento nos preços compensando a queda da demanda, ok? Então, chegou a um ponto de equilíbrio. E o ouro e prata se recuperam com a entrada de compradores na faixa de preço do suporte. A gente vai acompanhar isso já já. Petróleo venezuelano é fundamental para o plano dos Estados Unidos em relação à Rússia, em relação às ofertas e demandas do preço do barril de petróleo. Há alguns detalhes com isso, mas vamos lá. Os futuros americanos seguem em leve queda. O principal índice, SP500, em 0,06 positivo, leve alta. O Dow Jones segue em queda em 0,13 negativo, caindo. E Nasdaq subindo um pouquinho mais forte, setor de tecnologia, 0,34%, subindo um pouquinho mais forte, né? Acima de 0,30, tendência forte. O índice do medo segue controlado nos mercados e o ouro subiu 6% exatamente até agora, pessoal, subiu fortemente. Certo, vamos lá então. Bom, no calendário aqui que nós temos para hoje, pessoal, a gente teve bastante notícias na Ásia, então a gente teve, por exemplo, por lá, a declaração de juros sobre o Banco Central da Austrália, o Banco da Reserva da Austrália, e subiu juros por lá, tá, pessoal? O juros era 3,60, foi para 3,85. Se sobe juros, o que acontece? O índice da Austrália acaba despencando, a moeda acaba fortalecendo um pouquinho mais, né? Então os pares do AUD acabou fortalecendo em relação ao dólar. Teve leilão de juros do Japão, teve o IPC na zona do euro, teve na França, tá? E também no Brasil teve a inflação aqui da FIP, tá? O IPC FIP mensal,
ok? Veio em 0,21%, o dado anterior foi 0,32%, então caiu um pouquinho. Na zona do euro a gente também teve leilão de juros na Espanha e no Brasil, a ata do Copom saiu às 8 horas e o que é mais importante, daqui 15 minutos a produção industrial em relação ao mês anterior, tá? Então, bastante movimentação no índice brasileiro. Às 10 horas tem notícia aqui do Barkin, membro do FONC, que vai se pronunciar sobre o Federal Reserve. Michelle Bowman também se pronunciando aqui às 11h40, tá? Aqui esperado uma média volatilidade maior ali. Na zona do euro temos o presidente Buba, que é do Banco Central da Alemanha, vai dar as suas falas, né? E as vagas de emprego relatório JOLTS está programada aqui, tá? Às 12 horas, pessoal, mas parece que foi suspenso. Então, esta notícia aqui é bem provável que não tenha divulgação às 12 horas, que é o relatório JOLTS, né? As ofertas de empregos, tá? Vagas de índices de preços de comércios, baixo impacto, estoque de petróleo às 18h30. O dia segue mais tranquilo, pessoal, mas atenção, atenção. Sempre quando não tem muitas notícias relevantes, principalmente essa notícia que seria mais importante de hoje foi adiada, às vezes a gente tem um grau de imprevisibilidade. Então, fica atento, mesmo que não tenha nada, já se proteja, ok? À tarde, entre a sessão à noite, ali, das 18h45, início na Nova Zelândia, algumas notícias, mas tudo baixo impacto. Mais importante que seria às 21h30 no Japão, que seria aqui o PMI de serviços do Japão. Deixa eu só corrigir aqui, ver se está certo as notícias aqui, os horários, né? Tá com o horário dos Estados Unidos, mas a princípio é para estar certo, né? Vamos só fazer aquele double check aqui, acho que não tem problema, né? A gente fazer a confirmação. Tá correto, pessoal. Corretíssimo aqui. Produção industrial. Tá tudo dentro dos horários aí, tá bom? Bom, e tem notícia na China para fechar aqui a terça-feira. PMI do setor de serviços na China às 22h45, ok? E é isso aí. Vamos aqui para as novidades aqui nos ativos internacionais. Quais são as oportunidades? O índice SP500, que seria o principal índice americano, segue aqui, pessoal, num movimento mais sem força, né? Estável, né? Então, se a gente perceber, ele encontrou aqui uma máxima histórica, né? Inclusive a máxima da semana, ok? Tem uma região de vendedores aqui em cima, entre 7.040 pontos base, tá? Então, ele tem, inclusive, aqui um pouco de compradores aqui no 7.0.11, né? Mais compradores aqui, um baita suportezinho aqui, segurando essa região e uma resistência um pouquinho mais forte, tá, pessoal? Então, estamos numa sessão mais de lateralização aqui no principal índice americano, tá? Ele fez um BOS aqui, que é um Break Off Structure, que é um padrão faz um break, né? Uma estrutura de continuidade do movimento altista aqui. Tivemos este rompimento aqui, ó, da linha de baixa, pessoal. Ontem eu comentei por isso aqui. Quem aproveitou já pegou esse rompimento, inclusive foi acompanhado de um cruzamento de médias, olha só. Candle de referência aqui, né? Candle de referência aqui, ó. Pegou esse candle aqui, jogou para cima, olha só. Bateu certinho no alvo, ó. Tá? Ok? Então, conseguiu aproveitar um grande movimento aqui nesse candle de referência entrando aqui, mais ou menos, tá? Ok? Então, assim, tem mais oportunidades para hoje. Hoje, o que é esperado no SP500? O MACD, ele tá um pouco mais fraco nesse momento. Aqui deu força compradora, acima das médias, né? Percebo o gráfico do SP500 aqui, mais nesse movimento lateral, e caso ele rompa esta região aqui, pessoal, a gente faz um movimentinho mais de queda, buscando aqui a média de 200 períodos. O que eu acho mais provável de acontecer é ele buscar o rompimento aqui de máxima e sair desse caixote aqui, tá? Mesmo porque ele fez um BOS aqui com um padrão de continuidade e continuar esse movimento aqui para cima, né? Romper com força essa região de orders blocks vendedoras, ok? Certo? Bom, outro ponto importante aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Dow Jones e Nasdaq, deixa eu ver, Nasdaq, o mesmo gráfico da SP500, Dow Jones também, mesmo gráfico aqui, cenário mais lateral, tá um pouquinho mais tendendo, né, para o movimento de queda, né, e vai dar cruzamento também. Pessoal, acompanhando, o mercado lateral é um mercado de instabilidade, instável, né, então temos esta base de preço aqui para um suporte e uma resistência aqui em cima também, tá? Ok? Bom, na Ásia a gente percebeu os índices do Japão subindo, fazendo uma correçãozinha agora, natural, depois da alta. Na Austrália, vamos ver aqui, ó, bolsa caindo, porque os juros lá aumentou, né? Já era esperado, como mencionei. A China, basicamente, caiu também, né? Mas conseguiu segurar nesse suporte, que é o que a gente comentou ontem, né? Suporte um pouquinho mais forte, ó, no índice chinês.
Caindo um pouquinho, é bem provável que venha testar de novo para tentar subir, ok? Beleza? Vamos aqui para as ações. Olha, a gente teve divulgação do balanços ali da Tesla, que foi muito bom, por sinal, aqui na semana passada, né? Ontem abriu com um gapzinho de baixa bem forte. Tentou quase fechar o gap, né, pessoal? Faltou um golinho ali para fechar esse movimento. Mas segue uma sessão bem volátil. Hoje, pessoal, um otimismo, buscando fazer um fundinho aqui, é bem provável que ele abra em baixa e tente recuperar esse movimento altista, né? De repente até fechar esse gap aqui, tá? As ações da Tesla. Tem um suportezinho aqui, ó, caso você queira ser mais estratégico nesta região aqui para compra, ok? Fica atento aqui ao setor de IA, Facebook, Google, né? Ó, o Google disparou aqui, ó, que legal. O Google, se fazer um fundo ascendente depois, pessoal, bem provável que busca um fundinho aqui, ó, para ir mantendo essa tendência altista, dá uma excelente oportunidade de compra também as ações do Google, tá? Lembrando que o Google é uma excelente empresa, tanto como ação, como, enfim, como dividendos, como uma empresa muito boa. Petróleo Brent, já voltando para as commodities. O petróleo no domingo abriu em uma forte queda depois de sessões de altistas, né? E segurou nessa região do 66040, tá? Também aqui, ó, saindo de uma região de lateralidade, buscando um rompimento, né? Vai fazer o cruzamento das médias, então o sinal é ele romper aqui mesmo e fazer um pullback e aí voltar essa movimentação de compra aqui no petróleo Brent, tá? E o WTI, mesma coisa. Já a dominância do dólar segue mais firme e forte aqui. Dólar mais forte, né? E quando o dólar fica mais forte, melhora as outros pares de moedas também. O Shao, pessoal, subiu 4,6%, basicamente, 6%. Então o Shao segue aqui, ó, movimento mais altista depois de longos dias de queda, né? Nós tivemos na sexta-feira uma forte queda, tá? Segurou aqui nessa região, fazendo fundinhos ascendentes aqui, ó, tá? Então ele pode buscar um novo fundinho daqui a pouco aqui, fazer aquele pivôzinho e depois voltar a subir, tá? Ok? Nas ações nos preços do ouro, ok? Beleza pura? Vamos aqui pro Bitcoin. Não se fala nada mais, nada menos que Bitcoin. Bitcoin, pessoal, movimento de queda. A gente deu um susto aqui no sábado para domingo. Recuperou um pouquinho ontem também, né? Mas nada tão forte aqui. A linha de tendência de baixa continua forte aqui no mercado das criptos. Então ele fez esse rompimento, fez o pullback de reteste e tentou fazer o movimento altista novamente, né? Inclusive se rompesse aqui, ó, daria uma baita compra nessas regiões aqui, né, de rompimento, ok? Então, no caso do Bitcoin, pessoal, esperamos que ele se mantenha nessa região mais lateral, né? E tente buscar alguns movimentinhos de repiques mais altos aqui, né? Para tentar sair dessa região de order block e também dessa região de resistência, ok? Certo? Vamos aqui para outro ativo. E no semanal aqui, ó, só tem uma questão no Bitcoin que essa semana começou positiva, mas precisamos que ele dê continuidade desse movimento, né? A gente esperava com essas notícias que ia ter essa semana, mas foram alocadas, né? Reagendadas. O relatório Joltz, Paywall também parece que vai ser suspenso também desta semana. Vamos ver aqui, pessoal. Olha só, pares de moeda. Ontem, eu comentei aqui do EURUSD, quem aproveitou, pegou um baita movimento aqui, tá? Olha só o paviozinho aqui no semanal. Vou pegar no gráfico de 1 hora aqui. Ó, quando eu precisar resetar o gráfico, pessoal, você clica com o botão direito e vem aqui em redefinir visão, ó, tá? Ajuda bastante. Ontem a gente pegou este movimento aqui, quem aproveitou um movimento bem legal. E hoje ele tá segurando nessa base de preço aqui, né? Subiu, fez um movimentinho de zigue-zague de novo, tá? E possivelmente suba, né? E tenta romper essa máxima aqui de resistência, né? MACD também tá apontando troca de eixo. Vamos acompanhando aqui como é que vai ser. Vai dar cruzamento também, tá? Ok? Então, tentar aproveitar esses repiques assim de movimentos é bem bacana. Dólar canadense, o dólar que não parava de cair, recuperou um pouquinho aqui frente ao Canadá. Seção mais o lateral aqui, ó, tá? Uma região mais lateral aqui no dólar americano versus dólar canadense, tá? Rompimento daqui para cima. Dólar ien, olha o dólar ien subindo de escada com padrões de continuidade aqui, né? O dólar valorizando frente ao ien, tá? Possivelmente faça uma base de preço aqui também, acabou de dar um cruzamento, tá? Então a gente entra exatamente aqui, né?
neste rompimento, acreditando aí na correção e continuidade do movimento do dólar valorizando frente ao Japão, a moeda japonesa. Outro ponto aqui, vamos ver a Libra britânica, ó, GBP. GBP, ó, vamos ver o AUD USD aqui ontem, né? Olha só, então o AUD valoriza. Como eu falei, a bolsa cai, mas a moeda se valoriza, ó. Se valorizou frente ao dólar por conta da taxa de juros do Banco da Reserva da Austrália, tá? Vamos ver aqui, Libra britânica, nós temos Libra, aqui ó, Libra versus dólar, né? Ó, a Libra tá um pouquinho mais fraquinha, mas buscando recuperação, ó. Esse fundinho aqui, tá ali brigando para se manter aqui para cima também, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, índice brasileiro e dólar, ó. Índice Brasil segue aqui no movimento de queda, né? Caindo um pouquinho, devolvendo as máximas históricas dos 189 mil pontos, né? E, bom, resistência aqui no índice, né? Ó, resistência aqui em cima dos 183, basicamente 785, mais ou menos 780. Ele está com dificuldade de romper essa região e dar continuidade, né? Então, caso ele segure aqui para baixo, a gente pode tentar pegar um movimentinho de queda aqui, né? Ok? Também é possível, né? Olha só, vai dar cruzamento já já. Se o MACD começar a trocar de eixo e aumentar a força vendedora, uma belíssima entrada aqui de venda, né, no rompimento aqui dos candles, tá? E rompimento das médias. Beleza, pessoal? Hoje a análise um pouquinho mais curta, né? Mas com bastante oportunidades. Hoje as notícias mais importantes foram adiadas, né? Mas não deixa de você operar com mais cautela, com mais segurança. Então falamos de índice para fechar aqui, ó, mini dólar, ó, mini dólar também, olha só, valorizando aí, voltando com força depois da semana de queda aqui, chegando a 5,19, né? 5,18 aqui o dólar comercial e agora continua o movimento em alta, subindo novamente, tá? Ok. Certo? É isso aí, pessoal. Então, chega por hoje. Tá aí as oportunidades na tela. Índice dólar, ações, pares cambiais, né? Bastante oportunidade para você operar com mais segurança. E, ó, convite, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para ser avisado. Só para fechar aqui, ó, pessoal, quero compartilhar com vocês nos próximos dias sobre essa ferramenta Deal Size, tá? Eu tenho aqui a aba de notícias, eu posso conversar com a ferramenta, fazer análises, né? Eu posso conectar com o meu gráfico, né? E posso operar por aqui também, ó. Conecto a minha conta aqui, posso enviar as ordens e posso perguntar aqui, ó, como está o ouro, por exemplo? Como está o ouro? Né? Por exemplo, me dá movimentos de possíveis entradas no SHA USD. Então, eu vou começar a compartilhar mais sobre essa ferramenta. E, ó, você que é da Easy Markets pode ter acesso a ela, ok? Então, é uma ferramenta nova que vem para ajudar você na sua leitura. Sobre se eu tivesse uma posição aqui comprada ou vendida, eu poderia perguntar como que tá a posição. Então, é bem bacana, ajuda bastante, tá? Se você gostou, deixa o like, comenta aqui abaixo que eu posso trazer mais aulas sobre essa baita ferramenta, que é o Deal Size. Ok? Certo, meus amigos? Um bom dia a todos, uma boa terça-feira, juízo, bons trades e opere com mais prudência e segurança. Um grande abraço e te vejo amanhã no nosso próximo Gol do Dia. Chega por hoje.